Bom, pessoal, estamos de volta para mais um bloco, mais uma aula sobre hermenêutica. E agora, nesse bloco, nós vamos falar sobre o auxílio à interpretação da Bíblia, né, ou do texto sagrado. Bom, o assunto agora é sobre contexto. Vocês já ouviram falar de texto bíblico, né? E eu trago uma palavrinha nova para vocês, que é o contexto, que tantos pregadores usam, os ensinadores usam. O contexto, leiam o contexto, leiam o contexto. Então vamos aprender agora um pouquinho sobre isso. Então, para a gente poder entender melhor sobre isso, né, nós vamos agora entender que texto, a palavra texto quer dizer tecido. E contexto é tudo que está ou que se acha entretecido, ou entre o texto, entre o tecido. Então, tudo que está entretecido é chamado de contexto, viu, Nívia? Então, texto significa tecido. Contexto é tudo que é entretecido, que está envolto em tecido. Logicamente, com o texto que nós estamos lendo na Bíblia, que nós estamos apreciando, né? Então, o contexto lógico é o imediato. Significa contexto lógico. Ó, você está lendo o versículo, você está lendo um capítulo, então o chamado contexto lógico são os versículos ou os capítulos que vêm imediatamente. Então, o contexto ou o texto, ele tem contextos imediatos, viu, Paulo? Anterior e posterior. Então precisa ficar claro isso, que às vezes a pessoa não entende. Então, o contexto, ele pode ser anterior, que vem antes do texto que você está lendo, e tem o contexto posterior, os versículos que você está lendo depois do texto que você está focando, né? Então, se alguém perguntar o que é contexto anterior, é o texto que vem antes daquilo que você está apreciando. O que é contexto posterior? São os versículos ou capítulos posteriores, após aquele que você está apreciando. Então, para a gente poder entender. Pode falar, Paulo? Se você, vou dar um exemplo. Estamos lendo um texto de Salmos, Salmo 1 até o 8. Isso. Salmo 1, do 1 até o 8. Aí eu estou no primeiro, 2, 3. Mas eu pulo lá para o 10, não estou dizendo. Aí, para me entender, eu não tenho que, antes do 10, eu ler os anteriores, sim, não? Porque ainda tem uma outra definição que a gente vai aprender aqui hoje, que é o quê? O contexto imediato, né, anterior e posterior, e tem o chamado contexto, Nívia, remoto. Viu, Berreiro? O contexto remoto, ele pode ser remoto anterior e ele pode ser remoto posterior. O que seria o contexto remoto? Ele não está ligado imediatamente, mas ele pode estar o quê? Mais à frente. Ok? Você vê isso muito nas cartas paulinas, aonde o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e outros mais escrevem textos, aonde eles vão descrevendo ou narrando fatos ou ensinamentos que você precisa ir num contexto posterior ou anterior, remoto, para entender o que ele escreveu ali. Não necessariamente o remoto, ele vai estar ligado imediatamente. O que está ligado imediatamente é o contexto imediato, anterior e posterior. Então, o entendimento sobre contexto, eu acabei de ensinar para vocês. Então, vocês leiam, releiam isso para vocês terem entendimento. Depois, quem puder, a ideia melhor assiste esse vídeo,
Assista uma vez mais até você entender o que é contexto. Tá bom? Eu espero ter explicado aqui e ter sido claro para vocês. Bom, dentro do auxílio à prática da interpretação, nós temos também outro parâmetro, que é o chamado paralelismo. Ó, paralelismo, ele está dividido em duas classes. Primeira, verbal. Depois, real. Os paralelismos, eles podem ser verbais e eles podem também ser reais. Vamos aqui pensar e conjecturar sobre paralelismo verbal. Então, o que é um paralelismo verbal? É a mesma palavra em textos diferentes, né? Você encontra a mesma palavra em textos diferentes, tá? E ela pode ter significado diferente ou não. Lembra da palavra graça? Quem lembra da palavra graça aí? Hein? Favor e merecido. É ou não é? Você encontra ela com sentido de favor merecido. O que mais? Qual de sentido você encontra ela? De graça. Qual o sentido dessa palavra graça nesse texto? É o mesmo do que você citou? Não é, é diferente. Então, o que é o paralelismo? Paralelismo é um elemento que te ajuda a fazer a interpretação da Bíblia, né? Usando aquelas regras lá principais. Que legal, né, Lívia? Está clareando agora? É fantástico, né? É ou não é? Então, por exemplo, se eu pego a palavra vitória na Bíblia, vitória, tem o quê? Em vários momentos tem significados o quê? Diferente. Texto diferente, pode não ter significado. Entenderam aí o que é paralelismo verbal? No exemplo da graça? A palavra graça aí você encontra com outros sentidos ainda. É só pegar os exemplos aqui, que a gente citou aqui. João, capítulo 1, versículo 16, Tito 2,11, Romanos 5,15 e por aí vai. É bom vocês depois lerem todos os versículos da referência do livro, né, de estudos, tá? Ou também pegar a citação que eu acabei de colocar aqui para vocês e irem lá no texto e lerem para vocês terem um melhor entendimento e ter um entendimento, viu, Berriel, à luz do texto bíblico. A gente gosta aqui, eu gosto particularmente, de dar o exemplo e apresentar a vocês o versículo bíblico para vocês começarem a praticar e dominar no texto bíblico. É importante isso. É você ir lá no texto bíblico, ler, conferir, e aí você vai ter um entendimento apurado do que eu estou falando aqui. Então, a palavra graça é uma das mais usadas e que tem sentido diferente, né? E vai depender do contexto que ela está sendo pregada para você ter um entendimento. Mas a grafia dela é a mesma, né? Você vai ler, é graça, né? Qual a sua graça? Estou dando exemplo de paralelismo verbal. Qual é a sua graça? É o nome. Nome. Você recebeu isso de graça? Foi de graça ou custou quanto? Foi de graça. Foi de graça. Entendeu como a palavra graça, dentro da ideia de paralelismo verbal, ela tem a mesma grafia, mas ela pode ser empregada com sentidos diferentes. E você encontra o paralelismo verbal em várias ocasiões na Bíblia. Para você ter uma boa interpretação do texto bíblico, você precisa dominar esse quesito chamado paralelismo verbal. Vamos lá agora para o paralelismo real. Textos diversos tratando sobre o mesmo assunto.
Eu lá no início, a gente leu lá de Bíblia interpretando a si mesma, naquela primeira regra, aquela regra de ouro da hermenêutica, Bíblia interpreta-se a si mesma. Nós lemos lá Atos 8, 26 a 35. E depois nós lemos lá Isaías 53, 7 e 8. Esses textos são textos diferentes na Bíblia, mas eles tratam sobre o mesmo assunto. Sim ou não, senhores? Lembra que vocês leram? No início? Está no outro bloco da aula aqui, da primeira aula desse bloco. Então, você pega textos diferentes tratando sobre o mesmo assunto. Você encontra isso muito lá nos evangelhos, que eu falei dos evangelhos sinópticos, que é a mesma história sendo narrada de diferente ângulo. São textos diferentes, mas o assunto, viu, Paulo, é o mesmo. Bom, vamos lá, que é muito legal isso. Você encontra em Mateus 26, 36 a 46, Marcos 14, 32 a 42, Lucas 22, 39 a 46 e João 18, de 1 a 11. Vocês podem ler e comparar depois aí. A galera que está nos assistindo de casa aí nas aulas online também pode fazer isso. Pega o texto, vai lá e logo verifica, leia 1, 2, 3 vezes, até você ter um entendimento bem claro. Usa as regras que você está aprendendo aqui comigo, que você vai ficar top, né? Teu nível vai, como diz aí os flamenguistas, outro patamar. Fala, Berriel. Professor, o pregador tem que tomar muito cuidado também, às vezes por conhecimento já bem amplo da Escritura, às vezes ele vai pregar, aí ele não está nem observando a Bíblia e nem um esboço, nem nada. Aí ele cita uma mensagem e ele fala o texto bíblico errado de dar aquela mensagem. Mas tem irmãos que têm uma habilidade como se fossem berianos. Ele já está lá procurando e ele vê que o que ele está falando não está batendo ali. Aí toda aquela resto da pregação, os irmãos não dão crédito. Pois é, mas é importante o pregador, o ensinador, ele conhecer esse regramento, ele anotar os textos que ele vai citar, porque muita gente quer citar de cor e a memória é falha. Pode acontecer com qualquer pessoa. Então, o importante é ele, o quê? Anotar, para ele poder ter o quê? Um esboço, ter uma referência, e aí vai dar mais segurança a ele. Tá? Outro dia eu estava vendo esses vídeos pequenos de TikTok, Facebook, Instagram, um pregador famoso que tem um vozeirão, falando uma besteira enorme. Você está citando aí, eu não posso citar aqui. Falando uma besteira enorme sobre um fato bíblico e não tinha nada a ver o que ele falou, nada a ver. Mas muita gente acreditando, e ele falou de uma maneira até que, né? Só que o que ele falou estava totalmente errado. Ou seja, eu tinha vergonha de falar daquela maneira. Então, mas ele falou, né? Eu citei aqui pregador famoso, eu não citei não, tá bom? Que fique bem claro sobre isso. Responsabilidade da Lívia ali que soprou lá. Vamos lá. O estudante da Bíblia precisa treinar esta habilidade. Você tem que saber o que é contexto. Contexto imediato, posterior, anterior, contexto remoto, o paralelismo verbal e real, e também a gente aprender uma coisa chamada conhecimento do alvo da mensagem, o objetivo da mensagem. Cada escritor, sobre a direção do Espírito Santo, sobre a inspiração do Espírito Santo, ele teve um alvo específico. A gente pode exemplificar isso usando os chamados evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos, Lucas, João, né? Nós temos as epístolas do apóstolo Paulo a Timóteo,
nós temos o livro de Apocalipse, escrito por João, apóstolo João, apóstolo do amor. Então, se você olhar e ler esses textos, ou ler esses livros, você vai conseguir identificar, se você ler agora com entendimento, com uma concepção da hermenêutica, você vai entender que, por exemplo, Mateus apresenta, por exemplo, ele escreve o evangelho dele aos judeus, né? E apresenta Jesus como o grande rei, Jerusalém como sendo a cidade do grande rei. Se você for para Marcos, você vai ver que Marcos escreve o evangelho direcionado aos romanos, que Marcos, viu, Berrel, usa a palavra servo muitas vezes, chama Jesus de diácono, quer dizer, diácono no grego significa servo, né? Então Jesus disse: eu vim para servir e não para ser servido. Eu vim para ser diácono e não para ser servido. Então, o Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Essa é a mensagem principal do livro de Romanos, de Marcos, né? Que foi direcionado aos romanos. Já Lucas, ele apresenta Jesus como sendo o Filho do Homem. Por quê? Lucas escreve o Evangelho direcionado aos gregos, né? Direciona para os gregos, porque os gregos tinham o quê? Uma maneira diferente de viver, envoltos à filosofia humana. Então, Lucas apresenta a linguagem do Filho do Homem. O Filho do Homem veio salvar, o Filho do Homem, né? Várias vezes você tem repetição desses termos e do enfoque dessa linguagem. Já João, o apóstolo amor, ele escreve o evangelho dele apresentando Jesus como sendo o Filho de Deus. João já escreve aos gentios: o Filho de Deus, o Filho de Deus é Deus. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Amém? Então, quando você lê o texto, a partir de agora, você vai ser capaz de visualizar esse entendimento, porque quando você estuda a hermenêutica, tudo se abre, fica mais claro para você. Você olha para o texto, o texto está dizendo isso, fica fácil, né? Paulo advertindo sobre doutrina falsa para Timóteo, lá na carta do apóstolo Paulo, né, a Timóteo. Você vê também lá a questão de Apocalipse, né? Jesus aparece, né, a João na ilha de Patmos, ali é o livro da revelação, né? Jesus ele é apresentado ali como alfa e ômega, né? O primeiro e o último, né? A raiz, a herança de Davi e muito mais. Então, isso é muito legal você ver como e para quem o texto ele está o quê? Direcionado. Bom? Perguntas até aqui? Então, é aconselhável ler o livro todo várias vezes, até se obter o quê? Uma visão geral do propósito e do alvo do autor. O que a gente geralmente faz, Nível? A gente lê uma vez, mal, né, correndo, e aí você não tem entendimento. É verdade. Qual é o segredo? Ler várias vezes. O melhor é pelo menos 3 vezes. E não ler um espaço de tempo muito grande.
leu para 2 dias, 3 dias, lê de novo. Pega traduções diferentes também, versões diferentes, você tem uma. Faz tudo, né? A questão de versão diferente é que cada versão traz sinônimos bem peculiares ao entendimento daqueles que fizeram a versão. Linguagem de hoje, tal. Então, eu aconselho particularmente usar as versões mais antigas, né? Se você quer uma boa versão, usa a King James, Jerusalém, João Ferreira de Almeida. Essas 3 aí. A Reina Valera. Mas a tua opção do estudo? Não. Bíblia de estudo é meio que induz você. Você vai pregar o rodapé. O bom é você se dedicar às aulas aqui hoje, né? A hermenêutica, essas regras de interpretação, e você ir para cima. Por quê? Imagina que você vai pegar uma Bíblia de estudo, viu, Beriel? Você vai abrir e, ao invés de buscar aplicar o que você aprendeu, você já vai lá para o resultado de que alguém interpretou com você. Está falando isso aí. Leva o resultado. Hã? Leva o resultado. Você não... Mas se a pessoa pergunta assim, mas desse resultado, qual é a pergunta? O preguiçoso, ele vai atrás da Bíblia de estudo, que já está interpretada. Mas a partir de hoje, o melhor é você não usar a Bíblia de estudo. Você usar uma Bíblia simples para o estudo. Trazer a diferença. Entendeu? Porque senão alguém já fez o que você está tentando fazer. Já tem muito na briga. Hã? Já tem muito na briga. Sim, e se você analisar, várias dessas Bíblias de estudos contêm erros de interpretação. Vai no erro, né? Hã? Aí vai no erro. Sim. Continua, vai no erro. Por exemplo, Scofield tinha interpretações sobre a pitonisa de Saul lá e tal. Bíblia Day que tinha interpretação sobre salvação, né? Então, famosas, mas com concepções, interpretações. Então, o texto em si não tem erro. É a interpretação do cara que faz os comentários lá, ou faz a interpretação dele, né? Não necessariamente. Conhecimento do vocabulário do escritor. Você lá vai ler Romanos. Romanos fala muito de justificação, predestinação, eleitos, né? Salvação. É ou não é? Se você for ler o livro de Salmo, você vai encontrar quais palavras você encontra no livro de Salmo, ou nos Salmos. Você vê muito adorar, confiar no Senhor, crer, os mandamentos. A linguagem usada, ela tem um diferencial, porque ela diz muito do que foi escrito ali. Então, os Salmos, você já sabe, né? Você já sabe de onde, mas se você não soubesse, isso aí está parecendo adoração, né? Tem muito adorar, tem muito aclamar o Senhor, bater palma no Senhor. Geralmente eram canções ou poemas, versos. Sim. E a gente não sabe. Entendeu? Mas, pelo vocabulário do texto, ou do autor, você vai descobrir ali, né? Então, você vê, a Bíblia foi escrita por carpinteiros, pescadores, boiadeiros, agricultores, guerreiros. Cada um deles usa uma linguagem, né? Diferente. Entendeu?
A linguagem de Moisés, a linguagem de Josué, é uma linguagem de guerra. Sim ou não? O Senhor pelejará por vós, é o Senhor tá. Hã? Mas você não vê isso nas epístolas.